é com relação ao pacto de Abraão. Tá certo? O pacto de Abraão. O Gênesis, capítulo 15, traz a aliança de Deus com Abraão. E quando traz a aliança de Deus com Abraão, diz assim: depois dessas coisas, desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão. Na época era Abrão, ainda não tinha mudado o nome para Abraão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor, se me darás, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Eu explico na aula lá as dinâmicas jurídicas que havia na época de Abraão. Nós analisamos os textos da cidade de Nuzi, os tabletes de Nuzi, o código de Hammurabi, o código de Eshnuna, os tabletes de Ebla. São textos legais daquele período ali que a gente chama período patriarcal ou período da Idade do Bronze, que nos ajudam a entender essa disposição jurídica de Abraão. Por que ele colocou Eliezer, o Damasceno, como sendo o herdeiro dele, né? Já que ele não tinha filhos, havia uma disposição legal sobre isso, como também tinha uma disposição legal para Sara oferecer a serva dela para Abraão. Então mais detalhes estão lá no curso. Mas aí Deus pega e propõe para ele um pacto. Aí diz o seguinte: Abraão respondeu: se tu não me deste descendência e um servo nascido em minha própria casa será o meu herdeiro, como é que isso pode acontecer? É interessante que essa posição de Abraão aqui, ela me chama a atenção que é um homem com dúvidas. É uma das primeiras vezes que Abraão vai falar aqui. Todas as vezes que Abraão vai falar, Abraão demanda uma dúvida. Por que eu estou chamando a atenção disto? Porque Abraão, ou depois Abraão, ele é considerado na Bíblia o pai da fé. E é interessante que o pai da fé, quando Deus o chama, ele não apresenta uma certeza, ele apresenta uma dúvida. Disto eu posso aprender várias coisas. Letra A, que a fé também contempla a incerteza. Que ter dúvidas e fazer perguntas honestas não é contrária, não é uma atitude contrária a um homem ou uma mulher de fé. Pelo contrário, pessoas de fé também questionam. Jesus terminou o seu ministério na cruz do Calvário com uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? É por isso que um dos livros que eu escrevi, eu teria um exemplar por aqui, o título dele é O Ceticismo da Fé. Por que o ceticismo da fé? Porque às vezes é preciso duvidar para crer. Vocês já viram um livro por aí? Tem um exemplar, tá bem aqui, ó, na minha cara aqui, ó. O Ceticismo da Fé. Porque às vezes é preciso duvidar para crer. E Abraão demonstra o seu lado humano de dúvida. Então Deus não é ofendido com as nossas dúvidas. Depende com que espírito você coloca estas dúvidas, tá certo? Há dúvidas honestas, há dúvidas autênticas, há dúvidas tremendamente humanas e há dúvidas de desconfiança. A desconfiança é diferente do questionamento honesto. A desconfiança são os motivos que eu apresento para não confiar, sabe? É diferente. E Deus, então, de maneira muito, assim, misericordiosa, paciente, longânimo, como se fosse quase um professor ensinando para uma criança primária, a palavra do Senhor diz assim: este, falando do Damasceno lá, do Eliezer, este não será o seu herdeiro, Abraão. Pelo contrário, será aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou Abraão para fora e disse: olha os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. É interessante essa ideia de chama Abraão para fora de onde? Certamente da tenda de Abraão. Naquele tempo, no período patriarcal, aliás, como os beduínos o fazem até hoje, as tendas eram feitas, o tecido, de lã de cabra. Geralmente eles pegavam o pelo da cabra e faziam uma tenda muito trançada. É caríssima uma tenda dessa. O meu sonho de consumo é conseguir um dia trazer uma tenda dessa para armar no Museu de Arqueologia do UNASP, uma tenda beduína, como eles fazem,
para mostrar como era a vida de Abraão, montar uma em tamanho natural ali. No Museu da Andrews, lá nos Estados Unidos, eles têm uma tenda dessa, mas é muito caro. Uma tenda dessa não sai por menos de 5 ou 10 mil dólares aproximadamente. Lá na Record TV, eles trouxeram uma tenda lá do Marrocos para fazer as cenas de Abraão. E uma coisa que chama atenção nessa tenda é que a trama e a urdidura do tecido é mais ou menos como se fosse isso aqui, olha. Tá bom? Todo o tecido é entrelaçado assim. De maneira que, se está fazendo muito calor, o vento passa pelos buracos do tecido e refrigera todo mundo que está na casa. Porém, se estiver fazendo uma temperatura, se a temperatura cair e a umidade relativa do ar aumentar, indicando alguma nuvem de chuva à distância, porque você sabe, no deserto pode não chover copiosamente, mas a umidade relativa do ar aumenta. Então o que é que acontece com esse tecido da tenda do beduíno ou do patriarca? Ele fecha, porque a lã incha, então ele fecha. Acontece isso. Lembra aqueles galinhos de geladeira que a mãe da gente colocava? Quando ia chover, ele mudava de cor. A gente achava aquilo mágico. Como é que muda de cor sabendo que vai chover? É porque ele é sensível à mudança na umidade relativa do ar. Então o galo muda de cor. No caso ali da tenda, os poros se fecham porque a lã incha. Ela absorve aquela umidade do ar, ela incha e os poros fecham. De modo que não chove dentro. Pode cair bicas de água do lado de fora que não chove dentro da tenda. Mas tem um detalhe a mais. Quando você olha a tenda do lado de dentro, com esses buraquinhos, e ela é toda escura, aqueles buraquinhos ficam parecendo estrelas. E a tenda fica parecendo uma cortina do céu. É por isso que no livro de Isaías há uma comparação. Isaías fala o seguinte: Tu, ó Senhor, estendes o céu como uma cortina, que não é uma boa tradução. Na verdade, não é como uma cortina, é como o pano de uma tenda. Então Abraão estava acostumado a deitar dentro de sua tenda e colocar a mão assim, né, para dormir e começar a olhar a tenda. Aliás, existe até uma tradição antiga, milenar, entre os beduínos, que o céu é como se fosse a tenda de Deus. Por isso que Isaías faz aquela comparação: Tu, ó Senhor, estendes os céus como se fosse uma tenda, uma cortina, né, de barraca. E eles acreditavam que o céu seria a tenda onde Deus moraria. E por ser uma tenda muito antiga, ela tinha os buraquinhos. E através desses buraquinhos brilhava a glória de Deus. Os buraquinhos que nós enxergamos como estrelas, para eles seriam buracos na tenda do céu, mostrando pequenos vislumbres da glória de Deus. É uma visão romântica, é uma visão evidentemente lendária e mística dos beduínos, mas ela é bonita, ela traz um traço bacana de Deus, um traço, eu não gosto da palavra bacana, um traço, assim, elegante de Deus, sabe? Bem poético, eu diria. Então Deus faz mais ou menos essa jogada com Abraão. Abraão, não fica olhando o céu daí de dentro de sua tenda, não. Vem aqui para fora. Olha agora o céu de verdade. Tenta contar as estrelas. Assim será a sua posteridade. Aí a Bíblia fala: Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi atribuído por justiça. Aí Deus fala: Eu sou o Deus que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. E Abraão de novo, olha bem, Abraão depois de ter crido e de ter isto sido atribuído por justiça, Abraão pergunta de novo: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Aí olha o que Deus faz. O Senhor respondeu: Traga uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 aninhos. Abraão trouxe todos esses animais, cortou pelo meio e pôs as metades de um lado para o outro. Olha que interessante, Deus falou que ia fazer um acordo com Abraão. É interessante que esta expressão, fazer um acordo, na Bíblia hebraica, é cortar um acordo. Por que cortar um acordo, essa expressão idiomática? O Senhor foi cortar um acordo com Abraão. Qual o sentido disso de Deus cortar um acordo com Abraão? Bom, a palavra aliança ou acordo em hebraico é a palavra vrit. Vrit pode ser aliança, acordo, pacto, como se diz assim, um contrato firmado. E é interessante que alguns pensam que esta palavra ela pode vir de uma raiz similar à do verbo cortar. Nesses documentos
que eu falei com vocês, que eu mencionei, encontrados ali no mundo de Abraão, documentos legais, existem vários tipos de acordo. Por exemplo, na cidade dos hititas, os acordos dos hititas, por exemplo, é um caso desses. O acordo de Nippur, acordo de Suzã. Então, esses acordos que foram encontrados têm semelhanças muito interessantes com esses de Abraão, principalmente aqueles acordos que envolvem um rei soberano e um rei vassalo, e um líder vassalo. E nesses acordos da época, o critério era o seguinte: você cortava um animal, colocava uma banda do animal de um lado e uma banda do animal do outro lado, tá bom? Uma banda de um lado, uma banda de outro lado. E os dois que iam fazer pacto com o acordo passavam pelo meio do animal. Alguns tabletes não havia uma liturgia assim exatamente igual uma outra, havia princípios semelhantes, então o acordo sempre era marcado por um cortar de um animal no meio. Um dos tabletes conta que uma das regras é que quando os dois acordantes passavam pelo meio do animal, eles passavam tocando a carcaça do animal cortado. E quando chegavam no meio, um virava para o outro e falava: que assim aconteça comigo, ou seja, que eu seja cortado pelo meio se eu não cumprir a minha parte no acordo. E o outro fala: que assim aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte no acordo. E depois que eles se cumprimentavam, passavam, aí eles pegavam aquele animal, queimavam a carne dele em sacrifício e comiam parte da carne numa aliança, num contrato, tá certo? Num acordo que eles tinham. Um outro tablete cuneiforme fala, inclusive, que havia o costume desse acordo ser feito à noite e os dois passavam pelo meio do animal segurando uma tocha de fogo, Então o fogo passava pelo meio dos animais. Agora que você já sabe que os acordos eram feitos dessa forma, e você pode pensar: poxa, que forma estranha de fazer acordo. Bom, você sabe que cada povo tem uma maneira diferente. Se você for à época do feudalismo, o senhor feudal recebia terras de um rei soberano a partir do momento em que o rei chamava todos ali presentes, uma relíquia sagrada da igreja era trazida e aquele sujeito tinha que beijar a relíquia em público, jurar em público fidelidade ao senhor, que ele emprestaria o exército dele para o rei também juraria, mediante o beijo na relíquia, que ele também daria o exército dele para proteger o feudo. Veja, beijar a relíquia. Os índios estadunidenses tinham o costume de fumar um cachimbo para celebrar, por exemplo, um acordo de paz. Você tinha que fumar o cachimbo com o índio. Imagina eu que não fumo. Ia ser complicado isso aí. Se você não fumasse o cachimbo com ele, você não estaria fazendo o acordo. Nós aqui no Ocidente temos o costume de apertar as mãos. Então cada povo tem uma forma diferente de fazer os seus pactos, os seus acordos. Em muitas culturas do Antigo Oriente Próximo, o acordo envolvia comer os dois juntos no mesmo lugar ali, no mesmo recipiente, comer juntos ali com a mão no mesmo prato. Então tudo isso era uma forma de fazer acordo. E como Abraão viveu nessa época, Deus usou o jeito de fazer um acordo da época para fazer sentido para Abraão. Em outras palavras, o Senhor partiu do conhecido para o desconhecido. Então, aqui diz como é que Deus procedeu. Abraão trouxe todos os animais. Olha o que Deus falou: traga uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 aninhos, 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Deus só falou para trazer. Deus não falou para cortar. Abraão trouxe esses animais e cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante da outra. Então veja bem, só o fato de Abraão ter trazido os animais e ter cortado os animais pelo meio, Deus só pediu para trazer os animais. É porque Abraão já entendeu que Deus ia fazer um acordo com ele, um pacto com ele. Aí diz: e Abraão trouxe os animais e cortou pelo meio, as aves, porém, ele não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão as enxotava. Ou seja, cadê Deus que vem fazer o pacto comigo e não aparece? Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Ou seja, por que Deus faz isso? Eu mesmo já me fiz essa pergunta. Por que Deus logo de cara já não deu o acordo com ele? Por que Deus faz a coisa demorar? Eu confesso para vocês que eu já me fiz essa pergunta no texto bíblico. Por que Deus demorou tanto a dar Isaac para ele? Deus sabia que ele queria. Por que Deus demora tanto a responder algumas vezes?
Uma resposta para longe de qualquer questionamento eu não tenho. Mas um princípio de vida que tem me acompanhado e tem dado certo, eu posso dar para vocês. O princípio é o seguinte: não discuta com o especialista. Ele sabe mais do que você. E uma das características do especialista que sabe mais do que você é que ele vai falar coisas que você não entende, vai fazer conclusões baseadas em raciocínios e argumentos e evidências que você está longe de compreender. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando um astrônomo diz para mim que a estrela tal está a tantos anos-luz da Terra, e ele olha, para mim está tudo igual. Eu vejo um monte de estrela, uma maior, outra menor, eu não sou astrônomo. Como é que ele sabe que aquela está a 40 mil anos-luz e a outra está a 50 mil anos-luz? Ele tem elementos que o levaram a perceber isso que eu não tenho, que eu não sei, eu não tenho. Entenderam? Por exemplo, quando eu encontro um tablete cuneiforme que menciona um eclipse lunar ocorrido na cidade de Lagash, no terceiro ano do reinado do rei Gudea, essa informação me interessa, porque se eu souber quando aconteceu o eclipse baseado no calendário que eu uso hoje, eu posso dizer quando é que foi o terceiro ano do reinado de Gudea. Mas o que eu faço? Eu chego para o astrônomo ou para o físico que trabalha com astronomia e falo o seguinte: olha, eu preciso saber quando é que houve um eclipse solar visível nesse quadrante da Terra aqui, eu dou as coordenadas para ele, mais ou menos no terceiro milênio antes de Cristo, ou no segundo milênio antes de Cristo. Ele vai lá e terceiro milênio mesmo. Ele vai lá e faz os cálculos dele e fala: olha, um eclipse com visibilidade de tantos por cento nessa região, com tantas nuvens, como é que ele sabe até a quantidade de nuvens que havia no céu? Algumas coisas, por trabalhar em conjunto com físico, com químico, quando, por exemplo, eu datei aquela inscrição que eu traduzi de Nabucodonosor da Babilônia, que eu datei lá na USP, eu tenho uma noção vaga mas assim, fora isso eu não tenho muita coisa. Como é que o sujeito coloca o olho no microscópio e sabe que anticorpo ele vai criar a partir de uma vacina para combater aquele vírus ali? Então, sabe o que eu faço? Eu deixo o especialista fazer o trabalho dele e não discuto. E não discuto. Então Deus é o especialista maior. Se ele está demorando, ele sabe mais do que eu. E ele faz coisas que, na minha situação de leigo, eu posso não entender. Aí, quando Abraão já estava cansado, Abraão dormiu. E olha o que aconteceu. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina na terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Ou seja, você está achando que seu filho está demorando? Vai demorar ainda mais eles terem a terra de fato. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muita riqueza. No curso eu vou explicar por que Deus vai castigar a nação se ele mandou essa nação escravizá-los. Tá bom? No curso eu explico isso. Você irá para junto dos seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha, e um fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Quando você vai no original hebraico, está assim: naquele mesmo dia, o Senhor cortou uma aliança com Abraão. Eu já expliquei a expressão idiomática porque a aliança tem alguma coisa talvez relacionada com cortar o animal. Lembra que eu falei também que alguns tabletes cuneiformes falam que o acordo às vezes era feito à noite e que os dois acordantes passavam com uma tocha no meio do animal? Aqui só Deus passa. Abraão não passa. Abrão não passa. Por quê? Embora esse acordo também demande alguma obrigação da parte de Abrão, quem firma o cumprimento do pacto é o próprio Deus. É o próprio Deus. É ele que garante que o pacto vai ser cumprido. Não é Abrão. É Deus. Porque o pacto, embora o pacto com Deus implique em que eu também tenha a minha parte no acordo, quem, em última instância, firma a certeza do cumprimento dos termos é o próprio Deus. Repito, isto não me isenta da minha responsabilidade, mas não me coloca em pé de igualdade com Deus. Os especialistas, ao analisarem isso aqui, veem que Deus e Abrão estavam fazendo um pacto à semelhança de outros pactos,
ocorridos ali na região do Oriente Próximo, da Mesopotâmia. Porém, não era um pacto em pé de igualdade, não eram dois reis de igual status acordando, não. Era um superior com um inferior. E lembra que eu falei que uma das coisas que se fazia ao tocar as partes do animal era que assim aconteça comigo se o pacto for quebrado. Lembra disso? Pois bem, no caso de Deus, o pacto foi quebrado, porque a humanidade está sempre quebrando pactos com Deus. Então alguém tinha que ser extirpado pelo meio. E foi o próprio Deus. Na cruz do Calvário, ele morreu em nosso lugar. Ele foi estraçalhado, ele foi vitimado, ele foi sacrificado como um animal. Mas só que Deus foi sacrificado não porque Deus quebrou a sua parte no pacto, mas porque nós quebramos a nossa parte. Só que o fato dele ser sacrificado em nosso lugar nos garante que através do verdadeiro arrependimento e do seu perdão, o pacto pode ser restabelecido. A aliança que ele fez com Abraão pode ser restaurada e pode se cumprir em nós. Porque, aliás, uma das promessas que Deus fez para Abraão seria: Abraão, em você, aqui no capítulo 12, ele fala assim, verso 3, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão agora morreu, está aguardando a ressurreição do último dia. Mas, através de você e de mim, que aceitamos o Deus que apareceu para ele, ali em Manre, em Hebron, ali no Negev, nós que aceitamos esse Deus, também fazemos parte do acordo, parte da aliança. Basta aceitar o sacrifício daquele que foi morto para garantir o cumprimento do pacto. Entendeu? Esta é a aliança de Deus com Abraão. E mais detalhes? Aí vai lá na plataforma que eu darei lá. Um grande abraço, eu espero que você tenha gostado e se gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, o seu joinha, compartilhe com seus amigos e o seu comentário é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.